Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 30 de julho de 2024, 17ª semana do Tempo Comum, terça-feira, cor litúrgica verde. Santo do dia, São Pedro Crisólogo, famoso pregador do Evangelho. Século IV, Itália. Pedro Crisólogo, Pedro das palavras de ouro, pois é exatamente esse o significado do seu sobrenome, Crisólogo, dado sabiamente pelo povo e pelo qual se tornou conhecido para sempre. Ele nasceu em Imola, em uma província de Ravenna, não muito distante de Roma, no ano de 380. Filho de pais cristãos, foi educado na fé e cedo ordenado diácono. Pedro Crisólogo escreveu um total de 166 homilias de cunho popular, pelas quais dogmas e liturgias foram explicadas de forma simples, direta, objetiva e muito atrativa, proporcionando incontáveis conversões. Também defendeu a autoridade do Papa, então Leão I, o Grande, sobre a questão monofosista, que pregava Cristo em uma única natureza. Essa heresia, vindo do Oriente, propagava-se perigosamente, mas foi resolvida nos concílios de Éfaso e Calcedônia. São Pedro Crisólogo, rogai por nós, que as nossas palavras também sejam de ouro, que o nosso educar, que o nosso falar e testemunhar Jesus reflita essa preciosidade que é o ouro, né? A graça de podermos levar à frente a palavra do nosso Senhor Jesus. Na primeira leitura de hoje, nós vamos ver em Jeremias, capítulo 14, de 17 a 22. Leitura do livro do profeta Jeremias. Derramem lágrimas meus olhos, noite e dia, sem parar, porque um grande desastre feriu a cidade, a jovem filha do meu povo, um golpe terrível e violento. Se eu sair ao campo, vejo cadáveres abatidos à espada. Se entrar na cidade, deparo com gente consumida de fome, até os profetas e sacerdotes andam à toa pelo país. Ali ele já estava falando de uma visão onde Nabucodonosor invadiria o Israel, né, e destruiria o templo. Acaso terás rejeitado Judá inteiramente? Né? O Senhor teria rejeitado inteiramente? Ou te desgotaste deveras de Sião? Né? Tem tanto desgosto assim que nos abandonou? Por que então nos feriste tanto que não há meio para nos curarmos? Esperávamos a paz e não veio. A felicidade, contávamos com o tempo de cura, e não nos restou senão consternação. Reconhecemos, Senhor, a nossa impiedade, os pecados dos nossos pais, os nossos pecados, porque todos pecamos contra Ti. Mas por Teu nome, não nos faça sofrer a vergonha suprema de levarmos a desonra ao trono da glória. Lembra-te, não quebres a Tua aliança conosco. Acaso existe entre ídolos dos povos os que podem fazer chover? Acaso podem os céus mandar-nos água? Não, és tu, Senhor, nosso Deus, que estamos esperando? Tu realizas todas estas coisas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Jeremias é um grande profeta que atua para o povo de Israel nos anos 630 até os anos 580, mais ou menos, quando Nabucodonosor, antes de Jesus, é contado de trás para frente, né? Então, o ano 630 é mais longe, 580 vai chegando no tempo de Jesus. Então Jeremias profetizou, e cada vez que ele profetizava a destruição do templo pela impiedade do povo, porque o povo aceitava ídolos, consagrava demônios e assim fazia barbárias
e pecados, e grandes pecados em praça pública, agredindo aí as leis do Senhor. Jeremias condenava, e quando então, diante da invasão do Egito, quando foi colocado Joaquim para dominar ali, governar em Israel, Jeremias tornou-se assim mais violento, mais expressivo, mais claro nas suas acusações proféticas, detalhando inclusive como seria a invasão de Nabucodonosor e como seria tudo destruído. No lugar de Joaquim realmente acolher, ou dos doutores da lei, ou dos sacerdotes acolher aquela profecia de Jeremias, colocaram-no na prisão. Vejam, colocaram-no preso, e ele ia ditando ao seu auxiliar Baruque todas essas profecias para que ficasse registrado na história. Assim, então, tudo aconteceu. E mediante o acontecimento de tudo, Jeremias foi libertado, porque tudo estava acontecendo segundo a profecia que ele estava fazendo. Realmente, Israel foi totalmente destruído, o templo totalmente destruído, Jerusalém totalmente destruído, o povo humilhado. Não porque Deus quis isso, não é isso não. Nós também passamos por isso, desde Adão e Eva, vivemos essa destruição dos valores morais, o homem cada vez mais se pervertendo, no ápice de Sodoma e Gomorra, depois volta, continua se pervertendo, agora aqui no tempo da Babilônia, novamente Israel se comporta como Sodoma e Gomorra e é destruído, vai outra vez a história e assim vai acontecendo, cada vez se repetindo a mesma história. Essa geração presente, nós que nós estamos vivendo, esse século presente, nós ficamos escandalizados. Basta ir em praça pública, né? Basta ir em qualquer show público, né? Qualquer evento, que você vai ver situações terríveis, que Sodoma e Gomorra também ficariam assustados com tanta forma de pecado sendo exposta. E Jeremias repetia essa profecia, e o povo desobediente preferia silenciar Jeremias do que entender que seu coração, o coração daquele povo, estava corrompido pelo pecado. E a consequência foi toda a destruição de Israel. Pedimos a Deus, então, que nos coloque conscientes de tudo que está acontecendo ao nosso redor. A igreja precisa de cristãos que sejam realmente autênticos, que sejam realmente vivos na necessidade de pregar e santificar o mundo ao nosso redor. Que possamos evitar, então, que tudo isso aconteça também na nossa casa, na nossa família. Não podemos permitir que ela seja destruída, que, entre aspas, Nabucodonosor venha, né, o que vem de fora, venha e destrua toda a nossa casa. Por isso invocamos o nome poderoso de Jesus sobre nós. Amém. O salmo é o Salmo 78. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos. Então esse salmo é um salmo de poder. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos. Libertai-nos dos nossos pensamentos, pecados, das tentações, de toda a nossa tendência ao pecado. Libertai-nos, Senhor. Libertai-nos da preguiça, da angústia, da depressão. Libertai-nos, Senhor, do medo, da opressão e principalmente, Senhor, dessa região de conforto que nós estamos, ao vermos tudo isso acontecendo ao nosso lado e nada fazemos, assim como os sacerdotes no tempo de Jeremias nada fizeram, né? Porque eles queriam agradar o rei, né? Jeremias, e agradando o rei, desagradar a Deus, prendendo o profeta porque ele falava. Então libertai-nos, Senhor. É melhor ficar mal com os homens e ficar bem contigo, meu Deus. Dai-nos, por esse salmo, a necessidade de nos sentirmos libertados e libertar quantas almas e corações o Senhor nos confiar. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos. Evangelho está em Mateus capítulo 13, de 36 a 43. Presta atenção nesse evangelho, hein? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Aquela parábola que Jesus falou, né, que um homem saiu para plantar, né, plantou uma boa semente, de noite veio o inimigo e semeou o joio, né? Então ele está agora explicando. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Então, tem gente que nasce como ser de Deus, os de Deus, né? Os joios são os que pertencem ao maligno. Então, no meio de nós também tem pessoas que pertencem já ao maligno. Não é que será negada a salvação a esses. Todos nós, no nosso batismo, temos que renunciar ao nosso pecado, renunciar a Satanás e às suas obras. Então, veja que às vezes é uma criança muito pequena. E nós, pais, renunciamos para os nossos filhos. Eles vão renunciar depois lá no crisma, de forma consciente. Mas todos esses sacramentos são renúncias. Renuncio Satanás e suas obras. Ou seja, se ele quiser me usar para ser filho do maligno, eu renuncio. Não aceito. Só aceito servir ao nosso Senhor Jesus. Usando do livre-arbítrio, eu quero seguir Jesus. Então, os joios são os que pertencem aos malignos, ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. Está bem claro. É o próprio Cristo que está explicando. A colheita é o fim dos tempos. Então haverá fim dos tempos. Não tem essa que é historinha. Ninguém não acredita em fim dos tempos, não. Não acredita em julgamento final. Bom, está aqui, está escrito. A colheita é o fim dos tempos. Isso está saindo da boca de Jesus, falando para os seus apóstolos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. É o julgamento. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. Pequei, tá? Um pecado grave, mortal. Já estou complicado, porque pequei contra Deus e seus mandamentos. Agora, quando no meu pecado eu faço os outros ainda pecar, exponho o meu pecado de forma que para induzir a outros pecar, né, porque a lei permite, a Constituição permite, então agora eu vou fazer isso em praça pública. Então, além do pecar e os que fazem os outros pecar, esses serão retirados e queimados, ou seja, lançados aos infernos. É assim, os que praticam o mal e que fazem os outros pecarem. E depois os lançarão na fornalha do fogo, ou seja, o inferno. Ali haverá choro e ranger de dentes. Não tem nenhuma reboco no que Jesus está falando, não tem nenhum disfarce, não tem nada tentando aliviar a barra de ninguém. Jesus está falando claramente, está tudo aberto. Conhecereis a verdade vos libertará. A falta de temor a Deus que está levando os nossos jovens ao pecado, idosos ao pecado, pessoas de terceira idade, né, ao pecado, que isso? Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os sacerdotes, doutores da lei, preferiram prender Jeremias para não ouvir a sua profecia. Então, quem tem ouvido para ouvir, ouça. A palavra está sendo falada, colocada. Agora a decisão é nossa. Não vamos culpar Deus porque Nabucodonosor veio lá e destruiu tudo. Não, isso aí foi a decisão tomada pelos judeus da época. Não vou julgar Deus ou atribuir a Deus porque a desgraça entrou na minha casa, a doença. Não, de jeito nenhum. Essa ferida social, o que está acontecendo no mundo moderno, e como é que eu vou culpar Deus por isso? Não, é a decisão que nós estamos tomando, é assim que nós estamos levando a nossa vida, a nossa sociedade. É assim que está acontecendo, nós estamos levando para este jeito. Não podemos silenciar a voz de Deus. Os justos brilharão como o sol que reina no reino de Deus.
Quem tem ouvido para ouvir, ouça. E os pecadores e aqueles que fazem os outros pecar, ensinam os outros a pecar, vão queimar na fornalha. E ali haverá choro e ranger de dentes. Que o Senhor nos livre desta condenação e nos encaminhe à salvação. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se A de Mim Se Não Evangelizar. Reflexão do Dia é um programa diário com o objetivo de estudo bíblico das palavras que compõem a liturgia diária. Seja você também um anunciador da Boa Nova, divulgando em suas redes sociais este estudo, essa pregação, para que mais e mais corações escolham pertencer ao reino de Deus e se livre daquela colheita dos ceifadores que levarão à queima eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.